Olá pessoal, eu sou a Carolina da equipe de consultoria da empresa Hanna e eu vou apresentar para vocês o nosso medidor portátil HI 98193. Ele é para análise de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, taxa de absorção de oxigênio e também a taxa específica de absorção de oxigênio. Ele vem nessa maleta de transporte, ele é pensado para campo, ele tem IP67 e vem com a proposta de que a gente obtenha resultados confiáveis, nível de laboratório, mesmo em ambientes adversos. Ele acompanha 2 beckers de plástico de 100 ml para a gente poder fazer a calibração ou leituras. Os 2 componentes da solução HI 7040, que é para a gente fazer o padrão 0% de oxigênio para calibração do medidor. Um cabo USB para conexão com o computador para transferência dos dados. 2 membranas com 2 anéis de vedação para que a gente faça a montagem da sonda. Um frasco da solução eletrolítica HI 7041S, 4 pilhas para a gente utilizar no medidor, uma tampa de proteção da membrana e, por fim, a sonda para que a gente possa fazer as leituras de oxigênio. O 9893 acompanha essa sonda polarográfica que tem o cabo de 4 metros. Porém, essa é uma sonda que vem desmontada, então antes de utilizar, nós precisamos fazer a montagem, tá? Aqui é uma capa de proteção, tá? Para proteger de choques físicos, mecânicos durante a utilização. E essa tampinha aqui, ó, também é uma proteção, tá? Então, na realidade, a sonda é essa daqui, tá? E para nós montarmos, a gente vai precisar de uma membrana, um anelzinho de vedação e a solução HI 7041S. Tá? Então, o que eu vou fazer? Colocar esse anel de vedação dentro da membrana, logo abaixo da rosca, tá? Que tem aqui, e vou preencher com a solução eletrolítica até mais ou menos a altura que ficou o anel. Durante esse procedimento, é importante que vocês verifiquem se não ficou nenhuma bolha de ar, tá? Porque ela vai ser um interferente caso ela fique aqui. Então, é só observar. Se tiver alguma bolha de ar, vocês podem dar umas batidinhas para remover, tá? E depois desse processo de preencher a membrana com a solução, é só rosquear a sonda aqui, tá? Se nesse momento vazar um pouquinho de solução, ó, como tá acontecendo, é normal, tá? Não tem problema, é até um bom sinal que assim a gente está garantindo que não tem nenhuma bolha de ar aqui dentro. E assim a sonda tá montada e pronta para ser utilizada. Então, uma vez que a sonda esteja montada aqui com a membrana, ela já está pronta para ser utilizada, tá? Então, a conexão da sonda é aqui em cima, no medidor, e é uma posição única, tá? Então, é só encaixar e pressionar, que aí ela já está conectada. E aí, a gente pode ligar o equipamento. Ele começa a fazer o condicionamento da sonda, tá? E como esse sensor tem uma membrana polarográfica, né, é uma boa prática que nós aguardemos 15 minutos com o medidor ligado antes de iniciar as leituras, tá? Para que assim a sonda polarize e nos traga resultados exatos durante as análises. Quando o medidor liga, ele já inicializa na tela de leitura mesmo, tá? Ó, aqui no caso, análise de DBO, tá? A tela que ele está configurado. Então, vou pressionar esse botão para iluminar a tela. Essas teclas são teclas virtuais que correspondem ao que está embaixo aqui nos menus inferiores da tela, tá?
tá? E aí nós temos o botão de ligar, setas de navegação, a tecla ESC, que é para retornar sempre que a gente entrar em algum menu, tá? A tecla CAL, para entrar no modo de calibração, GLP, que é o menu de boas práticas de laboratório. Então aqui tem toda a rastreabilidade da última calibração que foi feita, tá? A tecla Range alterna entre os modos de leitura do equipamento, né? Então as taxas de absorção de oxigênio, oxigênio dissolvido e DBO, como ele já estava, tá? Setup é o menu de configurações do medidor, né? Então sempre que a gente precisa colocar alguma informação aqui, ou alterar o idioma, por exemplo, a data, a hora, né? Então é aqui que a gente faz essas configurações, tá? A tecla RCL é o Recall, é o diretório do medidor. Então sempre que a gente faz uma leitura e quer armazenar esse dado, a gente pressiona Recall para visualizar o que já foi salvo, tá? E por fim a tecla Mode, que alterna entre as unidades de leitura, tá? Então, por exemplo, porcentagem de oxigênio ou concentração. É normal que apareça essa mensagem aqui, tá? Que tá piscando no canto da tela e ela só tá te informando que o medidor precisa ser calibrado, tá? Ele não está com calibração de usuário salva e, portanto, precisa ser calibrado antes de utilizar, tá? E aí na tela inicial aqui do oxigênio dissolvido, nós temos duas opções no menu inferior, tá? Essa primeira é de registro e essa daqui é do autofim, né? Então, aqui é para armazenar um dado, né? Então, ele armazena a leitura que está fazendo aqui em tempo real, quando eu pressiono, tá? E aqui é para que ele congele o valor de leitura na tela quando a leitura estabiliza, tá? Então eu vou até pressionar aqui o RCL e aí a gente consegue visualizar esses dois dados que eu acabei de salvar, tá? Mas antes de começar a utilização do medidor, é importante que nós façamos a calibração. A solução HI7040L é utilizada como solução de calibração dos medidores de oxigênio dissolvido no ponto 0% de oxigênio. Ela acompanha certificado de análise da solução e ela vem com dois componentes. Um reagente em pó, HI7040-1, e a garrafa HI7040-2. É necessário prepará-la, então eu vou misturar esse pó aqui no conteúdo da garrafa. Ambos os recipientes vêm aqui com o lacre da Hanna, então é só a gente abrir e jogar todo o conteúdo do pó na garrafa. Pronto, agora que eu joguei todo o conteúdo do pó na garrafa, eu vou tampar e inverter 10 vezes para agitar. E uma observação importante, após a mistura, a solução tem validade de 30 dias, tá? Então aqui no rótulo até tem um espaço para que a gente possa anotar a data em que ela está sendo produzida para controlar a validade. Antes de iniciar as leituras, nós precisamos então calibrar. Esse medidor aceita a calibração no ponto 0% de oxigênio, que é utilizando a solução HI7040, e também no ponto 100% de saturação, que é com a sonda no ar. Então, aqui nesse becker eu tenho a solução 0 e eu vou fazer com vocês a calibração nos dois pontos. Então, com o medidor na tela de leitura mesmo do oxigênio dissolvido, né, nós pressionamos a tecla CAL.
E aí aqui ele pergunta qual parâmetro nós queremos calibrar, no caso é o oxigênio, tá? Então, o que é importante vocês prestarem atenção aqui, ó, no padrão, tá? No caso, ó, ele tá pedindo o ponto 100%, mas eu vou fazer primeiro no 0, tá? Então, eu alterei aqui usando a seta de navegação, tá? Então, eu vou pegar e colocar a sonda no padrão. Nesse momento, é importante que a gente fique aqui aguardando cerca de 2 a 3 minutinhos, tá? Para a estabilização do valor. Sempre que a gente está fazendo a calibração na solução 0 ou a leitura de alguma amostra em um becker, é interessante que a gente tenha uma leve agitação, tá? Vocês podem utilizar um agitador numa velocidade bem baixinha ou fazer manualmente mesmo, tá? Quando a leitura estabiliza, o medidor libera essa opção aqui CFM, tá? Que a gente tem que pressionar para ele ajustar, tá? E aí salvou então a calibração no ponto 0, tá? E ele já tá me pedindo o próximo ponto, que é o 100%, tá? Nesse momento é por isso que ele tá apresentando esse erro aqui, ó, porque ele tá lendo 0, mas tá me pedindo 100, valores muito distantes, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só enxaguar a sonda, tirar o excesso da solução 0 e deixar a sonda no ar mesmo, para que nós façamos o ponto 100% de saturação. E aqui ele funciona da mesma forma. Quando o valor estabilizar, ele vai nos pedir novamente para confirmar o segundo ponto de calibração. E aí nós pressionamos e assim ele salvou a calibração nos 2 pontos. E assim o medidor está calibrado e pronto para ser utilizado.